Olá, preciosa, olá, precioso. Hoje eu vou falar sobre paciência, porque é importante a gente ter paciência, a gente ser paciente para poder realizar nossos sonhos. Porque tudo tem um processo, tudo tem um tempo de gestação, tudo tem a sua hora também. Às vezes a gente pensa que não, porque nós estamos vivendo aqui e estamos, muito acelerado, muito estressado. A gente não consegue, esperar. Nós estamos muito ansiosos. Qualquer coisa, qualquer projeto que tende a tardar um pouquinho para nós já estamos, em desespero. Porque às vezes você pensa que não é para você, às vezes você pensa que não vai dar tempo, ou porque você já tem uma certa idade, está ficando velho, e aí vai indo a situação. Mas a explicação mais, clara que tem aqui na expansão de consciência é que o tempo de Deus é um. E o nosso tempo aqui na Terra é outro. O tempo aqui na Terra é importantíssimo para a Matrix, é importantíssimo para nós, as pessoas. Por quê? Para viver em sociedade. Tudo, não é? Aqui tem um limite, nós precisamos sim da rotina, precisamos de um calendário, precisamos dos dias da semana organizado, precisamos das horas. Isso tudo vale sim para nós aqui, mas para Deus já é outra situação. E o porquê? Enquanto a gente acha que é limitado, que a vida está passando rápido demais, que a gente está perdendo tempo, que o sonho não é para nós, que aquilo não vai dar certo e tal, para Deus não existe isso, não existe esse estresse, essa correria, porque para Ele nós fazemos parte do universo, nós somos obra dele, Nós somos todo uno, não tem essa diferenciação, E aí, para Deus, nós estamos aqui fazendo uma experiência de vida, mas nós somos infinito. Então, a hora que acontecer, aconteceu. E porque muitas vezes é importantíssimo você entender como que funciona as coisas, universais, como que funciona a mentalidade, como que funciona uma cocriação consciente. E é o que eu trabalho aqui no meu canal, é o que eu passo aqui para vocês de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma que resolveu a minha vida e que hoje eu posso viver e posso trabalhar com o meu propósito, auxiliando outras pessoas. E isso para mim é muito importante. Por quê? Tornar uma pessoa que cocria sonhos, que eu sei que tudo é possível na minha vida, assim como comprar um bem material, como viajar, como estar saudável, isso para mim é um espetáculo, gente, E aí, aqui no meu dia a dia, aqui na minha rotina, eu passo isso para vocês, com todo amor, com todo carinho e com paciência, que é o tema do vídeo hoje. E vocês, quando tiver alguma pergunta, faça questão de perguntar, não é? Nós estamos aqui para crescer e para aprender um com o outro, porque eu sou exatamente como vocês. Aí, voltando aqui o vídeo, a paciência, ela é muito importante, porque quando a gente não tem paciência, a gente estraga muita coisa. Muita coisa que era para dar certo, não dá. Imagina, sabe? Vamos falar sobre relacionamento. Quando você está começando a conhecer uma pessoa, você está apaixonado ali pelaquela pessoa, você começa a sufocar aquela pessoa. Você quer casar, você quer comprar os móveis, você quer uma casa melhor, você entra em pânico. Por quê? Porque é tudo perfeito naquele momento. Você está numa ilusão. A ilusão de quê? Primeiro, paixão não é amor incondicional. Paixão, apego emocional com uma pessoa é doença, não é? Nós sabemos que é carência afetiva. E então, quando você está nessa situação que você quer tudo para ontem, é porque você está em falta na sua vida. Você está carente internamente. E você vai pegar com alguma coisa, grudar em alguma coisa para poder preencher aquele vazio. E essa falta de paciência que você tem, que quer, eu quero aquela pessoa, eu quero casar, eu quero dar o meu melhor para ela, eu quero comprar carro, eu quero ter uma casa espetacular. Você coloca, o carro na frente dos bois, você, dá o passo maior do que a perna, você exagera, você faz dívida, você entra em pânico e se você chegar a casar com aquela pessoa, já vai casar com muitos problemas. Por quê? Para a gente ter uma vida harmoniosa, nós temos que ter o pé no chão, nós temos que ser realistas, nós temos que ser nós mesmos e entender e aceitar a nossa situação presente. Por quê? Quando você aceita a sua situação presente, seja lá qual for a sua situação, você vai poder falar com ela sobre outra pessoa. Você vai ter que entender aquilo para poder mudar.
Nós não conseguimos mudar alguma coisa sem entender. Pode esquecer isso, não é? Então, você vai ter que ter paciência para mudar a sua vida, para realizar seu sonho. Não é assim. Ninguém vai ficar rico do dia para a noite. Principalmente as pessoas que vieram de família pobre, igual a gente. Eu vim de família pobre. Para me chegar aqui onde eu estou, hoje com 42 anos, quase 43, em agosto agora eu vou completar 43, foi uma luta. Hoje, depois dos meus 30 anos, que eu despertei espiritualmente e entrei por um caminho maravilhoso, um caminho harmonioso, que eu abri mão de muita coisa, que eu soube esperar muita coisa, que eu soube entender o porquê muitas coisas na minha vida estavam dando errado e eu estava lá insistindo, correndo atrás, não é? E quando eu despertei minha consciência, quando eu pude me conectar com Deus, com a fonte criadora de tudo que é, entender o fluxo da vida. Porque muitas vezes você está martelando uma coisa, querendo aquela coisa, querendo, é meu, é para mim, e depois acaba não sendo. Por quê? As coisas têm que estar sintonizadas, as coisas têm que estar harmonizadas. Hoje falando aqui sobre paciência, e paciência é isso tudo completo, não é? É você ter equilíbrio, é você ter paciência, é você ter harmonia contigo, com o tempo e com o momento de cada situação. Você tem lá o tempo para conhecer aquela pessoa, para vocês namorar, tem o tempo para vocês se organizar, tem o tempo para vocês organizar o casamento, fazer uma linda festa, comprar a casa de vocês, comprar os móveis de vocês. Há tempo para cada coisa, para nascer os filhos, para os filhos crescerem, para vocês poder realizar outros sonhos, né? Que é outra fase da vida. Às vezes você casa lá para os 25 anos, 30, quando chegar aos 40, você já muda muita coisa na sua vida. Isso também aconteceu comigo, que eu estou casada há muito tempo, né? Casei muito jovem e muita coisa mudou. A gente muda sim, a gente muda o gosto, a gente muda a fisionomia, a gente muda o jeito de ser, a gente adquire mais autoconhecimento, a gente aprende a lidar conosco mesmo e a gente aprende a ter paciência com a gente, com o tempo e com as outras pessoas. Assim, a gente melhora os nossos resultados. Você vê que toda pessoa que é muito aflita, ansiosa, desesperada, agoniada, ela é uma pessoa inquieta, ela é uma pessoa infeliz às vezes, porque ela se sente perturbada. E já uma pessoa paciente, uma pessoa que tem, né, mais assim, tranquilidade, uma pessoa que sabe esperar, uma pessoa que sabe o tempo para ela falar, que ela sabe o tempo de plantar e sabe que vai ter o tempo para ela colher. Então, ter paciência é isso. E o que eu quero que vocês entendam é que não é que você vai ficar esperando para o plano de Deus as coisas dar certo na sua vida, como muito guru fala por aí, não é isso. O que eu quero que você entenda é que você comece seu projeto, não é? Eu gosto muito de falar sobre cursos, porque eu fiz muitos cursos, né? Principalmente cursos, né, sobre idioma, né? Então, se você quer fazer um curso, você vai lá e se matricula. Você sabe que o curso vai demorar 1 ano, 2 anos, tudo bem. Enquanto você está fazendo o seu curso, você pode trabalhar tranquilamente, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar de você. Ter paciência para esperar os meses passar, não é? O ano passar, porque vai passar. A gente anda muito agoniado, muito estressado, mas as coisas, né? Os dias passam, os meses passam, os anos. Quando a gente vê, olha, eu já vou fazer 43 anos, daqui a pouco 50, e tá ótimo. Por quê? É o ciclo da vida, é o fluxo da vida. É assim que tem que ser. Nós estamos aqui como se tivéssemos, né, em uma experiência, porque é isso que é a vida. É a gente estar experimentando as coisas. E aí, tem coisas que dá certo, tem coisas que não dá certo, tem coisas que você gosta muito, tem coisas que você não vai gostar muito, você vai mudar de muita opinião, e aqui a gente falando de mudar de crenças limitantes, vai mudar também as crenças limitantes, e você, se hoje é uma pessoa ansioso, é uma pessoa muito estressada e nervosa, comece a pensar sobre isso. Ter paciência é um processo que precisa.
Se você não tem paciência, é muito difícil você ficar rico. Quando a gente começa a fazer investimento, você coloca lá um dinheiro, né, no banco, ele vai render muito de pouquinho, os juros compostos, ele vem de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Por isso que a maioria das pessoas fala que a partir de 10 mil reais que você vai ficar mais feliz, a partir de 100 mil reais que você vai começar a se sentir leve, a sentir mais tranquilo, a sentir seguro, não é? Mas isso tudo tem que ter paciência, tem que começar de pouquinho. Ninguém começa investindo, quando eu digo ninguém, eu estou falando de pessoas humildes, de pessoas, né, pobres, porque a minha intenção aqui no canal é despertar vocês, porque eu também já estive no lugar de vocês. Então, quando a gente já passou por esse caminho, já alavancou na vida, já está equilibrada, já tem paciência, não é? Hoje eu sei co-criar um sonho como pensamento, sentimento, ação e esperar o tempo também. Porque é o tempo de amadurecimento, não é? Como a gestação, como plantar uma árvore, como construir uma casa. E olha, isso tudo eu já fiz. Já plantei uma árvore, não é? Já tive minha gestação, já construí minha casa. Então, eu posso falar com autoridade sobre isso. Às vezes, você pensa que está demorando. Você pensa, ai meu Deus, eu quero tanto, não é? Que essa coisa aconteça na minha vida e não dá certo para mim, nada dá certo para mim. E por quê? Às vezes não é o momento, ou até não é aquela coisa, aquela pessoa certa para você, aquele trabalho certo para você, não é? Aquela viagem certa para você. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para ouvir a nossa intuição divina, para a gente entender os planos de Deus. Claro que precisamos estar atento aqui na vida, vivenciar, ter a rotina, cumprir os horários, né? E saber que tudo é regra, a gente tem que ter muita responsabilidade, sim, mas que nós devemos ouvir nossa essência e a nossa intuição também, porque muitas vezes o estresse, a ansiedade, o medo e o vazio, né, a falta, faz você vibrar negativo e assim tudo que aparecer você quer, ou você corre atrás de tudo achando que é maravilhoso para você e não é. Então, quando às vezes as coisas estão demorando a acontecer, tenha um pouquinho de atenção, presta atenção, talvez não é para ser aquilo, aceita o processo. Não é você negar, não é você desistir, não é nada disso. Aceita o processo, que vai dar certo, não é? Então, quando, por exemplo, vou dar o exemplo da bananeira. Tem lá uma bananeira com cacho de banana no quintal, tá verde. Você vai comer ele verde? Não, claro que não. Você vai esperar amadurecer a fruta, não é? Então, se você não tem um pouco de paciência, não vai sair legal. Pode até comer a banana verde. Eu nunca comi, né? Vai que dá certo. Mas eu acho que não. Acho que banana verde não tem um sabor muito bom. Então, se a gente não ter paciência, as coisas não saem como planejado, como Deus escreveu, não é? E aí, o que a gente faz? Neste momento, você vai cuidar de você, você vai, não é? Se amar, se respeitar, vai se preencher com a palavra de Deus, vai preencher com a sua, né, meditação, com o seu esporte, com a sua dança. Se você gosta de fazer caminhada, tem que deixar o fluxo correr da vida, para que as coisas dêem certo para a gente. E às vezes demora mesmo. Olha José do Egito. José do Egito, ele demorou mais de 13 anos, né? Para ele poder, né, ocupar o cargo que ele ocupou. Então, para ele poder governar o Egito, demorou mais de 13 anos. Ele sofreu, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi escravizado, ele foi, não é, preso, ele passou por muitas coisas. E quando veio a provação divina, que ele tinha fé, que ele entendia, que ele esperava o tempo, que ele sabia que coisas boas iam acontecer e que ele acreditava, não é, na sua intuição, as coisas aconteceram conforme planejado. Jesus também. Jesus começou a fazer milagres, gente, depois dos 30 anos, né? Porque ele nasceu normal, ele trabalhou normal como carpinteiro. Então, ele foi revelado o dom dele quando ele se tornou reconhecido
não é? Quando foi entregue para ele, o que ele veio para cumprir, foi depois dos 30 anos. Então, o que acontece? A gente tem a mania de querer para ontem. E aí, anda fazendo coisa errada. Isso eu já vi, gente, com muita gente, com muitos clientes meus. Principalmente na parte amorosa, que encontra aquela mulher é a mulher da minha vida, eu tenho que casar com ela não me dá atenção, parece que ela não me ama. Calma, espera para ver. Vai de passinho. Espera passar 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, não é? Para ver realmente. Porque o que é da gente é da gente. Está tudo aqui no nosso ser. Eu falo muito sobre a conexão, por quê? Porque quando você deseja muito, quando você sente aquilo, quando você quer realizar um sonho, é porque já é seu. E se está em você, você nasceu para um propósito, seja lá qual for o seu propósito. Nós não estamos falando aqui de milhões, de você ficar milionário, não é? Meu propósito é ficar milionário, comprar mansões e mansões, carrões e carrões, doar dinheiro, fazer isso e aquilo. Não estou falando disso. Estou falando de um propósito real. Falei sobre José do Egito, falei sobre Jesus. Eu também, certamente, o meu propósito na vida foi esse, foi eu ser uma cozinheira, né? Eu trabalhei muitos anos como chefe de cozinha, mas olha, a cozinheira que existia já vinha lá do estado do Pará, quando aquela menina cozinhava no fogão a lenha e cuidava dos irmãos, cuidava da casa com responsabilidade e fazia comida, não é, com sabedoria e amava o meu trabalho. Então, para mim ser uma chefe de cozinha já estava em mim, só profissionalizei, só fiz curso, só melhorei aquilo, só aprendi mais, né? Mas já estava na minha essência, que foi revelado, mas com paciência, muitos anos depois. E ser terapeuta também, aquela mesma menina bondosa, humilde, não é? Cuidava dos irmãos, não é me gabando, nem falando que eu era boa, porque eu até falo, boazinha demais só se dá mal, gente. Eu nunca fui boazinha demais, eu sou realista demais e isso às vezes, né, machuca, cutuca muito calo de muita gente, porque é o trabalho da gente como terapeuta. A gente tem que tocar na ferida, a gente não pode tapar a ferida, né? Então, o meu trabalho é esse. Então, se eu sou terapeuta hoje, é porque também já estava na minha essência. Porque é trabalhos que eu amo fazer. Eu amo estar aqui com vocês no YouTube, falando sobre despertar da consciência, cocriação consciente, autoconhecimento, riqueza interna e externa, né? Que primeiro você conquista a riqueza interna. Você conecta consigo, conecta com a sua essência, conecta com Deus. Você se torna toda. Você já é toda porque você pertence ao todo. O Espírito Santo habita em você, não é? E isso é maravilhoso. Isso já não tem preço. Então você não tem milhão que compre você. Então você vale muito, muito, muito. Eu falo sempre isso aqui com vocês. E isso que traz o despertar da consciência pra gente. Então, quando a gente está correndo muito atrás das coisas, tende a dar errado, porque não é para ser às vezes. E você está desesperado. Eu quero. Eu já disse para vocês que não basta só querer. A gente tem que ser, tem que sentir, tem que entregar, tem que confiar para as coisas dar certo. Se você estiver na negação, se você estiver na falta, na escassez, né, que muitas vezes, se você está correndo tanto atrás de alguma coisa, é porque você está na escassez. Principalmente, money. Se você está correndo demais atrás do dinheiro, correndo atrás, que eu digo, é no desespero. Correndo atrás, que eu digo, é você não ter paz interior. Aí não adianta, porque não está conectado. Você pode trabalhar igual um burro, igual uma burra, sabe? Ter 2, 3 trabalhos, fazer hora extra. Se você não está sentindo aqui que você é rico, o dinheiro vai escapar das suas mãos. Você pode falar para mim quanto dinheiro que você já investiu mal investido, que você já recebeu e você não sabe nem para onde foi. Ou se você até hoje é assim, quando o dinheiro chega na sua conta, você está devendo mais do que você está recebendo. Então, o que acontece? É porque a escassez sua, ela está interna. E se a escassez sua está interna, aí não tem jeito, né? Tá pobre na mesma. Então, o que é que você tem que fazer? Nutrir sua alma, nutrir seu ser, sentir como uma pessoa rica, sentir como uma pessoa iluminada, ser grata pela sua vida, ter paciência com os planos de Deus para a sua vida e com os seus planos. Eu mesmo agradeço muito a Deus quando, às vezes, alguma coisa não dá certo para mim.
eu agradeço a Deus porque eu sei que é livramento, eu sei que não era para ser. Eu perdi um voo um tempo atrás, que eu ia para Portugal. E era um voo de urgência, porque eu estava fazendo um tratamento, não é? Um tratamento na clínica dentária. E então, eu perdi esse voo, que é na cidade vizinha aqui, o voo em Geneve, 1 hora daqui. Eu cheguei atrasado 5 minutos, né? E não teve como eu embarcar. E quando eu voltei para trás, não voltei em desespero, não é? Eu perdi tempo, perdi dinheiro, perdi a consulta médica. Entre a consulta médica, tinha outra coisa que eu ia fazer, que depois eu fui lá e fiz, que é uma tatuagem no meu pé. Então, isso tudo já estava marcado. Já tinha umas 3 coisas marcadas fora da clínica, não é? E eu perdi hotel, inclusive, reserva no hotel, lá no Porto, o dentista, a tatuagem, a dermatologista, né? A derma. E então, isso tudo eu estava marcado para o dia, né? Para o outro dia seguinte. E eu perdi o voo, perdi tudo isso. E quando eu voltei para casa, para cá, sabe o que eu fiz? Tomei um banho, deitei na cama, apaguei tudo e falei com Deus. Seja feita a sua vontade, meu Deus. É porque não era para mim. Não era para eu estar lá neste momento. Tá tudo bem. Por quê? Agora eu entendo que tem situação, até pessoas que afastam da gente, até o ônibus que você perde. Às vezes, né, você chora, você desespera, o trabalho que você perdeu, mas talvez você perde seu trabalho, você é demitida, ou as coisas não estão indo bem lá no seu trabalho, porque Deus está falando para você, filha, filho, já chega, sai daí, você merece coisa melhor, vai para outro lado, né? E quando você sai do comodismo, quando você, né, sai da comodidade, aí sim, você vai alertar e vai procurar outra coisa. E quando você está procurando outra coisa, quando você pensa, poxa, perdi meu trabalho, agora eu vou ter que procurar outro, caramba, né? Aí você vai começar a ver anúncios, procurar, ou até pensar em se inscrever numa coisa melhor, ou fazer um curso para, né, melhorar mais ainda na sua área, e pronto, você já vai subir um degrauzinho a mais. Então, às vezes, a gente, né, acha ruim mesmo, acha que não tem sorte, que não é pra gente, que dá tudo errado. E por quê? Você pensa assim, é porque você não despertou a sua consciência divina ainda. Então, quando a gente aprende, né, entende, melhor dizendo, que nós estamos aqui vivendo uma experiência. A gente não é só isso aqui. Isso é o quê? A nossa identidade física. Isso é o nosso ego. Então, a gente está vivendo aqui, mas nós somos espírito. Então, se a gente é um Espírito Santo, nós somos divinamente, né, ricos, divinamente e eternamente poderosos. Por que que você vai desesperar com algum detalhe da sua vida? É claro que tem situação, né, grave, tem situação que a gente, né, desespera sim, e tem momentos na vida que é muito difícil. Isso é normal, dá para entender. Quando você tem uma cirurgia marcada, quando você recebe um diagnóstico, quando acontece um acidente. Então, tem coisas que esperar é muito difícil mesmo. Você fica achando ruim, mas fazer o quê em determinados momentos, né? Em determinado momento você tem que esperar sim, e é a melhor saída, e às vezes a única saída. Então, falando em ter paciência para viver melhor. Enquanto você está procurando, né, a harmonia, o equilíbrio, aí você vai começar a conectar consigo mesma. Conectando consigo mesmo, autoconhecimento, né, se conhecendo, entendendo a sua felicidade, o que é riqueza para você, o que é beleza para você. Eu digo a sua beleza. Outro vídeo eu disse sobre isso. A minha beleza é eu ser uma pessoa simples, mas eu ser uma pessoa simples, mas muito bem cuidada, porque eu cuido diariamente da minha pele, né? Eu tenho o maior carinho com a minha pele, eu sou maior grata pela minha pele. O meu cabelo, eu cuido muito do meu cabelo, eu hidrato ele, eu passo óleo de coco, né? Eu vou no salão para fazer a coloração dele, que é esse loiro mais escuro. Então, eu amo a minha pele, as minhas unhas, né?
eu hidrato elas, não é? Eu gosto muito de passar uma base transparente para me ver assim a naturalidade das coisas e tudo. Às vezes coloco uma corzinha, mas é muito raro. Então eu amo muito me cuidar, não é? Eu amo muito estar de bem com a minha saúde, comigo mesma. Eu treino, né, 2 vezes por semana, eu acordo cedo, eu faço meditação, eu faço minhas orações, eu tenho a minha rotina sagrada, eu faço meus agradecimentos quando eu acordo. Isso tudo faz parte da minha vida, isso tudo sou eu. Mas, quando eu falo em estética, em beleza, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu estilo e tá tudo bem. Se você acorda de manhã e passa 1 hora se maquiando, fazendo o cabelo, tudo bem. Ou você vai para o salão para poder se produzir, fazer maquiagem, unhas, cabelos e tal. Se você tem o dinheiro, ótimo, que legal, isso é maravilhoso. Você fica linda, lindo, perfeito para viver, não é? Porque o importante é sentir bem contigo, com a sua essência. Eu faço o skincare, o cuidado da minha pele, né? Todo dia. Por quê? Porque eu tenho paciência de cuidar de mim para envelhecer com saúde, bonita, mas naturalmente. Então, para isso, né, tem que ter paciência, tem que começar um cuidado anterior. Já faz um tempo já que eu cuido da minha pele, do meu cabelo, de tudo que tem em mim. Porque eu me amo, eu respeito o meu corpo, eu respeito minha vida, eu sou grata a Deus por isso. Eu despertei a consciência. Hoje eu sei que não precisa eu entrar em pânico, não precisa eu desesperar. As coisas que eu quero já existem no quadro quanto. Eu já falei para vocês sobre isso, né? Que eu trabalhando como terapeuta, eu costumo dizer, e essa é na minha linguagem, cada terapeuta, cada pessoa que estuda expansão de consciência tem uma forma de falar, de expressar. Eu costumo dizer que existe um quadro quanto lá fora, onde existe tudo que você imagina, tudo que você quer. As coisas que não estão lá, não está criada, você pode criar. Então, tudo começa no seu pensamento. Só tem que ter paciência para poder, né, pensar, sentir e transformar essa energia, essas ondas, né, em matéria, para que você possa ter aquilo que você quer. É uma questão de paciência, sim. É como você juntar um dinheiro, como eu acabei de dizer aqui para você. Você até se surpreende. Se agora em julho você começa a colocar um dinheirinho de lado na sua conta, em dezembro você já tem o dinheiro para fazer alguma coisa para você, extra. Isso é maravilhoso. Aí você pensa, não vou ter muito, eu ganho pouquíssimo. Não dá para colocar nem R$ 500 de lado, nem R$ 100. Olha, se você colocar o tanto que você puder, já vai estar ótimo. Já vai dar para você comprar um bom vinho para o Natal, o peru do Natal, ou um bacalhau, ou então comprar um presente para o seu filho, não é? Ou então completar uma viagem. Então, isso que eu quero dizer para vocês. A gente tem que ter consciência das coisas, tem que ter consciência da nossa vida e entender o funcionamento. É muito bom falar em dinheiro, em prosperidade, em abundância, mas nós estamos aqui para entender primeiramente a nós mesmos. Depois, o que é abundância? Abundância é tudo que o dinheiro não compra, é todas as obras de Deus, inclusive nós. Isso não tem preço, não tem milhão, não tem ninguém igual você. Você é único aqui. Entende? Então, o que acontece? Você não valoriza isso tudo. Se você não valoriza isso tudo, você perde a conexão à riqueza interna. Se você perde isso, você já não é mais abundante da forma de vibrar, né? Então, você não vai atrair coisas materiais. Por quê? Para Deus, o que é abundância para Deus? As coisas naturais, não é? As coisas naturais, nós, as pessoas, os animais, não é? O ar, a terra, a água, isso que é abundante para Deus, o sol nos iluminando, porque são as obras dele. Já as coisas materiais, isso tem valor para Deus? Não. O que é dinheiro para Deus? Nada, um papel. O dinheiro é a gente que coloca o valor nele, não é? R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 100, R$ 20, um papel que a gente coloca uma nota, só isso. Então o que é que acontece? A gente tem que entender que se você não tem riqueza interna, não tem essa paciência para entender esse fluxo,
esse compreendimento divino, você não vai ficar rico, porque você é escasso dentro. Aí você vai sair correndo atrás de tudo, desesperada. Você quer para ontem as coisas, você não tem paciência, você quer mesmo, porque quer, e se ferra, dá errado as coisas, e você reclama de você, de Deus, da vida, do papagaio. Então, o que eu quero que você entenda com esse vídeo? Se você está com um projeto de vida aí, e pensa que está tarde para você, porque você já tem 50 anos, você já tem 60 anos, 70, não está tarde. Sempre a gente pode recomeçar. E Deus sabe o exato momento para cada um. Quando tocar nosso coração, quando as coisas sintonizar, quando você sentir completo com aquilo, aí sim, você pode tocar, que vai dar certo. Porque as coisas negativas, as coisas erradas, às vezes é só mesmo para afastar a gente. E a intuição nossa conta muito. Quantas vezes você esteve em algum lugar, em uma festa, em um bar, com alguns amigos, e sente vontade de sair dali, quer ir para casa e tal? Isso é sua intuição, já te livrando de alguma coisa, no mínimo, para você descansar sua mentalidade, seu corpo, né? Então, a gente tem que entender que as coisas é incrível. Nós podemos construir o que nós queremos, sim. E quando eu falo de cocriação, eu costumo dar meus exemplos aqui, porque nem eu mesma, lá atrás, com 15 anos, 16, eu poderia imaginar que eu teria a vida que eu tenho hoje, não é? Que eu poderia ser uma pessoa que poderia viajar, sair pelo mundo, uma pessoa que pudesse ter um fluxo de dinheiro, uma família abençoada, um filho incrível, não é? Eu não ia adivinhar essas coisas, né? Casa no Brasil, apartamento fora do Brasil, carro, né? Em trabalhar com pessoas, ter uma formação fora do Brasil. Então, gente, quando a gente cocria a nossa vida, a gente confia no fluxo, as coisas dão certo sim. E se deu certo para mim, dá certo para você. As coisas que eu falo aqui no canal é coisas simples. Eu não venho falar para vocês de milhões, não. Por quê? Eu não sou uma pessoa que sou materialista a ponto de colocar o dinheiro em primeiro lugar. Primeiro lugar é Deus, depois é as outras coisas, porque eu estou aqui para provar isso tudo. Eu estou aqui para morar em um apartamento confortável como eu moro. Eu estou aqui para poder viajar com a minha família. Eu estou aqui para poder aprender, a poder ensinar vocês, agregar valor na vida de vocês, né? Eu estou aqui para poder auxiliar, assim também aprender também, porque a gente está sempre em processo de evolução e aprendendo cada dia mais uns com os outros, né? O aprendizado nunca para, a gente vai aprender sempre, todo dia tem uma coisa nova para aprender. Tem que ter paciência e querer muito as coisas para dar certo. Então, quando a gente quer mesmo ficar rico, primeira coisa, paciência, depois conexão com a gente. Conectando com o seu desejo, você vai realizar ele. Porque se está aí em você, é porque é seu. E está dentro, tudo que está dentro também está fora, lembra disso. O quadro quanto que eu falo para vocês tanto, não é? Está tudo em circulação, as ondas. Então você vai transformar essas ondas, né? A energia cerebral do pensamento, através do sentimento, que é as batidas cardíacas, né? Que o coração, o sentimento, ele gera energia que atrai o que você quer, porque é muito mais forte a aceleração cardíaca, o batimento, do que o do pensamento. Então, se você pensou, desejou, você vai encontrar sim a maneira de realizar. Só tem que ter paciência. E isso é para tudo, precioso e preciosa. Relacionamento, carreira, não é? Finanças, saúde, tudo, porque se você não tiver esse equilíbrio, não é? As coisas não vão dar certo na sua vida. E tudo começa onde? Aqui, no mindset. Começa, olha, pensamento, sentimento, ação para realizar. Então, hoje falando com vocês com paciência, tenha paciência na vida de vocês. Quer trocar de casa? Que legal, mas agradeça a casa que vocês têm hoje. Olha para ela com amor, com carinho, com dignidade.
já serviu vocês até hoje. Pode ser um barraco, como eu morei também num barraco, mas era útil. Não caía água da chuva em cima, protegia do sol, tinha uma cama para dormir, estava ótimo, estava muito bom. E se é seu barraco, parabéns! Quanta gente que não tem um barraco de madeira para morar, está procurando um local, querendo comprar um terreno para construir. Então, a gente tem que ter paciência para as coisas melhorar. Se você conseguiu comprar essa casa aí, certamente você compra uma muito melhor, porque a gente tem que olhar. Se você está aqui hoje, é porque você consegue também dar um passo maior, com paciência, com inteligência, com respeito à sua vida e também com ação para que você torne realidade seu sonho, porque ficar só pensando não vai adiantar. Tem que pensar, sentir e agir para as coisas acontecer e esperar o processo, não é? Assim como você financia um apartamento, você vai pagar as parcelas e demora anos e anos de uma parcela de apartamento para você pagar. Vai construir uma casa, você vai ter, né, que comprar os materiais, vai ter que encontrar o pedreiro, a equipe. Às vezes não dá certo com aquela equipe, já aconteceu isso comigo. Tem que ter paciência para mexer com pessoas. Às vezes você fica estressado, mas você tem que voltar atrás. E isso, gente, é o processo da vida. Com o dinheiro, você, não é? Colocar o dinheiro numa conta, você fazer um investimento, vai ter que ter paciência para ele render. Não é o primeiro ano que você vai ver algum lucro, vai demorar um pouco. Um canal no YouTube como o meu, não é? Que é novo, ele vai demorar um tempo para ter pessoas, né? Para poder crescer, para poder expandir e levar os conteúdos mais além. Então, gente, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. E tá tudo bem. Importante é você plantar. Importante é você querer. Quando você planta e você sabe o que você está plantando, aí sim você vai conseguir, não é, realizar seu sonho, colher. Agora, cuidado, né? Que se plantar coisa ruim, realmente vai colher coisa ruim. Se plantou coisas, né, escassa, negatividade e ódio e rancor, é isso que você vai colher lá para frente. Por isso que tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo agora e ter paciência para colher. Mas dependendo da coisa, vai colher coisa ruim, fazer o quê? Não é? Não é culpa de ninguém, é o livre-arbítrio. Você está escolhendo esse caminho. Então, a gente tem que saber que tem sim um tempo certo para as coisas. Tem uma ordem. Deus deixou uma ordem aqui para nós, né? E se a gente for sábio o suficiente, nós podemos acalmar nosso coração, nós podemos agradecer algumas coisas que já deu errado, nós podemos entender a vida e continuar nossa rotina de uma forma mais tranquila, com sabedoria divina para realizar nossos sonhos. Então é isso, gente. Falando de paciência hoje, tenha paciência. Você que está aí lutando aí para criar sua família, ganhar seu dinheirinho, pagar as contas, as coisas vão melhorar? Sim. Desde que você não desista, que você tenha esse foco que você já tem hoje, pensando positivo e realmente querendo realizar o seu sonho, vai acontecer. Tem que ter paciência, muita fé e trabalhar para isso, como eu fiz e estou aqui hoje para auxiliar vocês. Olha, gente, mudando de assunto rapidinho, eu vou de férias para Portugal, né? E aí, vou passar lá mais de uma semana, então vou gravar os vídeos de lá. Então, os vídeos vai ser um pouco aleatório, né? E também, talvez, não vai ser todo dia, porque como eu tô de férias, né, de família, nós vamos, né, igreja, nós vamos fazer compra, tem muitas coisas extras que eu faço quando eu tô de férias e que não vai dar para parar, às vezes, para gravar. Mas, nesse meio período, eu vou gravar os vídeos de lá e vou trazer, assim, uma energia, né? Vou trazer um amor maior ainda para vocês, porque sempre quando a gente está nutrindo o nosso amor, sempre quando a gente está trabalhando para aquilo, a gente consegue um tempinho, a gente consegue encaixar as coisas para dar certo, e eu vou gravar os vídeos de lá para vocês, ok? Então é isso, gente, muito obrigado, e depois das férias eu volto a gravar aqui da minha sala de trabalho aqui da Suíça, né, que é esse apartamento aqui, essa sala, ela é exclusiva para mim trabalhar como terapeuta, escritora e gravar os vídeos aqui para vocês. Eu agradeço demais a todos vocês que estão aqui, amo estar com vocês, energias positivas, pessoas que querem crescer na vida, que
quer melhorar, não é? Quer criar seus sonhos de forma consciente, simples, né? E eu estou aqui para ensinar isso para vocês. Então, a gente se vê com novo conteúdo e certamente, né? Eu só tenho mesmo que agradecer a vocês por tudo, por a gente estar aqui juntos nessa caminhada, aprendendo e expandindo a consciência. Muito obrigada.